Aqui um Kia Sorento 3.5 V6. Esse veículo veio para fazer um diagnóstico. O cliente está andando, ele morre, aí em seguida você dá a partida, ele volta a funcionar, tá? Depois que esquenta, ele está cortando, né? O motor está desligando. Aqui é um motor 6 cilindros. Esse motor ele trabalha com duas correntes. Uma corrente que liga o virabrequim e o comando de admissão e o comando de escapamento do banco 1, que é o cabeçote que fica abaixo do coletor de admissão, e uma corrente que vai ligar aqui o virabrequim e o comando de admissão e o comando de escapamento do banco 2, que seria esse cabeçote. Para fazer um diagnóstico nesse carro, o sincronismo, né, a conferência do sincronismo entre o sensor de rotação e o sensor de fase, de admissão e escapamento de um banco e depois do outro banco, tá? Então, como que funciona? Esse carro, o sensor de rotação dele fica aqui abaixo do cavalete de água. É um sensor de rotação indutivo. Já o sensor de fase é um sensor de fase tipo Hall. Aqui é admissão e aqui atrás é escapamento, tá? Então vamos lá, eu estou fazendo aqui um teste entre o sensor de fase e rotação do motor, utilizando aqui o banco 2, tá? Tem uma referência na tela do computador, o osciloscópio está ligado. Aqui é o funcionamento, sensor de rotação, sensor de fase de admissão, sensor de fase de escapamento. Agora vamos lá, o interessante é que esse carro ele não gera nenhum código de falha, tá? Luz de injeção apagada. Então quando ele dá a partida, funciona certinho, quando esquenta ele desliga. E aí o que acontece? O cliente aguarda um pouquinho ali, da partida ele funciona e depois acontece a mesma coisa. Por que trabalhar aqui na parte sensor de fase e rotação? Vamos lá. Estou medindo aqui a frequência do sensor de rotação, tá? Tem hora que dá bastante variação aqui na frequência. E aí é o seguinte, ó. Vamos lá, aqui no scanner, ó, o bacana é o seguinte. Em código de erros, ó, estou utilizando aqui, tá, o KTS 590, certo? E aí o que acontece? Aqui a busca está sendo uma busca global pelo OBD2, tá? Pois pelo código VIN ele não fez a busca do veículo. Então ele me trouxe aqui, ó, em ler memória de erros, ó, eu tenho aqui, ó, P0335, um erro estático, sensor de posição, árvore de manivela 1, erro no circuito. Então já fica melhor de iniciar um diagnóstico. Como a luz de injeção não está acesa, esse código ele ficou gravado, porém é o único scanner que fez a busca, tá? Então se eu voltar aqui, ó, vou retornar, certo? Eu vou vir aqui, ó, em valores reais. E aqui, ó, ó que bacana. Ó, como é bom avaliar os parâmetros, tá? Tem que ler direitinho, porque, ó, vamos lá, ó. Quilômetro percorrido desde o erro apagado, 36 quilômetros. Ou seja, ele dá o problema, né? Dá o defeito. Aí a luz, em seguida, ela acende porque o motor desliga. Mas fica registrado. Ou seja, 36 quilômetros atrás, ele gerou aquele código de falha do sensor de rotação, tá? Então, o bacana do equipamento é isso aí, ó. Avaliar os parâmetros. E no caso desse daqui, né, ele ficou armazenado ali um código de falha. Então isso ajuda demais no diagnóstico, tá? Por isso que eu estou aqui utilizando um osciloscópio e fazendo uma análise aqui até encontrar esse problema, tá? Geralmente vai ter algum problema de amplitude, né, ou de sinal, tá? Mas a frequência ela tá variando bastante. Isso aqui já indica aí um problema no sensor de rotação do motor. E esse carro, aproveitando aqui, ó,
O sincronismo desse carro, o sincronismo virtual é aqui, ó. Então vamos lá, ó. Sincronismo virtual. Aqui é o após o vão da roda fônica são 19 dentes, tá? Então colocando um cursor aqui, ó, sensor de rotação, sensor de fase de admissão, sensor de fase de escapamento. Então o cursor alinhado aqui, deste cursor até aqui, que seria o primeiro dente após o vão da roda fônica, são 19 dentes, tá? Essa é a referência do banco 2. Já do banco 1, essa referência ela fica entre 18 e 19 dentes, alinhado aqui também, tá bom? Então agora é só aguardar, né, esse carro apresentar o problema aqui para concluir esse diagnóstico, beleza? Utilizando Injetronics e analisando esse motor 3.5. Deixar essa dica aí para você. E aí, concluindo aqui o diagnóstico, se o cliente for fazer o serviço, eu mostro a conclusão do problema, tá bom?